comentando aí que infelizmente estamos sem jogar, só vamos jogar quarta-feira e confesso para vocês que é um vazio enorme quando não tem jogo do Flusão. E quero fazer um comentário de uma forma muito especial que eu não consigo entender o porquê que ainda estamos falando do Nino de uma forma tão esquisita. E eu vou explicar para vocês o porquê que isso me deixa assim indignado. Eu não consigo entender por que ainda estamos nesse impasse, ok? Mas depois da vinheta eu trago tudo para vocês, vem comigo. Diga lá, mano velho, mais uma vez obrigado pela presença, muito obrigado, um domingão abençoado para todos nós. Papai do céu nos deu um início de semana, e não só início, a semana toda maravilhosa, cheia de felicidade, galera. Mas vamos lá, já convido para chegar a se inscrever no canal, dar aquela moral pra gente, falou? Obrigado, gente. Olha só, eu não consigo entender como é que pessoas que são diretores de um clube tão enorme como o Fluminense ainda deixam o clube ser exposto a isso. Bom, tinha outros assuntos do Fluminense para falar, mas eu não quero um vídeo longo, porque esse assunto é muito importante. Eu quero me aprofundar um pouco mais nesse assunto, que é assunto relações pessoais da diretoria tricolor. Cara, Nino jogou no Fluminense bons anos. Arias jogou no Fluminense bons anos. Será que a diretoria, o menoszinho que seja, não tem uma situação de amizade que possa ser sincero com o Nino? Será que não? Será que não tem como a diretoria chegar e fazer um contato? Nino, tudo bom, filho? Como é que tá? Tá um papo informal, Nino? Como é que tá? Você acha que tem condições? A gente dá uma proposta X. Você que está aí no Zenit, acha que tem alguma condição? Tem como você usar seu poder de persuasão junto ao clube? A moral que você tem aí para fechar com a gente? E tal. Ou você acha que não dá para vir? Não tem como bater um papo desse informal. Tá falando de negociação, mas é com o Nino, é amigo. Não tem como conversar com isso antes, bater esse papo antes. Porque o Anderson Barros esteve na ESPN e vendeu o peixe dele. O Anderson Barros vendeu o peixe dele. Não, que nós já conversamos com o staff do Nino, já conversamos com o Nino ficou feliz demais de jogar no Palmeiras, que o Nino ama o Palmeiras. Pô, irmão, ele vai vender o peixe dele. A intenção dele é desanimar o Fluminense. Óbvio. Tu acha que ele vai chegar ali e vai falar, não, nós conversamos com o Nino, mas o Nino falou que se vier para o Brasil é só o Fluminense. Então nós vamos encerrar o papo aqui porque a gente sabe que não vai dar. Tu acha que ele vai falar? Se o Nino fala isso pra ele, você acha que eles vão chegar ali e vai falar isso? Não vai, porra. Não vai. Eles querem o Nino de qualquer jeito. Eu fiquei até satisfeito que hoje eu vejo alguns canais mudarem a opinião. Antes eles falavam que qualquer um com poder aquisitivo poderiam determinar o destino de um jogador. Isso ocorreu principalmente, quem me acompanha no canal há mais tempo, na época do John Kennedy, lá no Pachuca. Não, é que o John Kennedy está fazendo gol lá, mas não pode voltar para o Fluminense, que no contrato tem um item que é uma possibilidade de compra. O preço está estipulado. Se o Pachuca quiser pagar, fica com o John Kennedy e morreu com o assunto. O Fluminense, o jogador, ninguém pode fazer mais nada. E eu já vinha dizendo aqui com antecedência. Quem decide não é o Pachuca, é o jogador. Se o jogador falar, não quero ficar, ele não fica, pô. O clube não vai investir no jogador que não quer ficar no clube. Não existe isso em lugar nenhum do planeta. Eu passei isso aqui muito claro. E na época, alguns canais desdenharam. Eu vi algumas pessoas comentando
zombando, e no final John Kennedy falou: não quero ficar, quero voltar pro Fluminense. Então no final, quem decide é o jogador, cara. O máximo que o outro não pode fazer é botar dinheiro em cima. Mas eu falo pra vocês a mesma coisa que eu falei do Arias. O Arias foi pro Palmeiras porque ele quis ir pro Palmeiras. Não tem essa história de Cerca Lourenço. Ah, é que o Wolverhampton não aceitou a proposta do Fluminense. Porra nenhuma, o Arias quis ir. O Arias se acovardou, com medo de ficar fora da Copa, pensãozinha, sem personalidade, foi. E por mais que ele diga que não, cara, pelo que você vê do Arias, ele tá meio incomodado, tá meio deslocado, meio arrependido até hoje. Até hoje. Ele vai chegar ali na empresa e falar que não. Mas quando você vê a postura corporal dele, você vê que ele tá meio deslocado, sem jeito, tipo, não é aqui que eu queria estar. Até hoje. Mas azar o dele. Não confiou nele, não confiou na personalidade dele, no talento dele, e agora tá aí. Mas é o que eu falo desde sempre. Ele não tem como ficar fora dessa Copa. A Colômbia não tem tantos jogadores assim a ponto de deixar ele fora da Copa. Ele foi porque ele quis. Essa é a verdade. Ok? Wolverhampton cantou a pedra, vai filho, vai. Ele abaixou a cabeça e foi. Só isso. Nino tem mais personalidade. O Nino é um cara mais fácil de lidar, mais transparente. O Nino, falo sempre isso. Quando ele vem no Zenit pra cá de férias, bota a camisa do Fluminense e vai pra praia, ele já tá dizendo muita coisa. Tem 3 coisas que me assustam aí. Ok? Que me deixam assim indignado. Mas tanto por bem como por mal. Primeiro, meu irmão, o Nino não é jogador de se vender por dinheiro. Hoje não. Porque eu lembro que ele falou quando saísse do Fluminense que ele ia para a Europa fazer o pé de meia. Tenha certeza que já está feito. O pé, o chinelo, o sapato. Já está tudo feito. Ok? Segundo, se ele veio para o Brasil e botou a camisa do Fluminense é porque ele quer muito voltar para o Fluminense. Se a diretoria perde o Nino, é porque ela quer perder, irmão. Por quê? Também é a terceira parte que eu ia comentar. Eu não sei se a diretoria está muito tranquila, porque já manteve contato com o Nino nos bastidores e está fechado. Tipo, o Zenit liberou, o Nino veio para o Fluminense. Não sei se já está acordado. Mas eu não ia estranhar se já tivesse. Porque o normal é esse. Pelo tempo que o Nino passou no Fluminense, pelo laço estreito que se tem com diretoria. E o Nino é jogador de personalidade de falar assim, não, cara, eu não vou voltar pro Fluminense não. Tem uma proposta melhor, estou indo para outro clube, obrigado pelo interesse, um abraço. E a diretoria teria que chegar para a torcida e falar, ó, gente, esquece o Nino não pode vir mais, não tem mais condições, não dá detalhe, acabou. A torcida não alimenta nada. É muito simples. É muito simples. Porque o Palmeiras tem dinheiro. Nós temos coração, cara. Eu sei que muita gente vai falar assim, porra, jogador quer dinheiro. Principalmente depois do caso Arias. Mas nem todos são mercenários, irmão. É o que eu falo, quando é um garoto começando a carreira, garoto novo, 20, 23, 24 anos e tal, beleza. Agora já passou dos 30, bem sucedido como é o Nino, com o histórico do que ele viveu aqui. Cara, eu acho muito difícil, eu não vou falar que dessa água eu não beberei, que comigo não iria acontecer. Mas eu acho muito difícil, se eu sou um desses diretores do Fluminense, eu perdesse o Arias, eu perdesse o Nino. Eu duvido, irmão, eu duvido. Duvido. A relação pessoal, ela é muito importante, cara. Ela é muito importante. Caráter, palavra, vale mais do que dinheiro, até hoje. Até hoje. Quando eu cito para vocês que a expressão corporal do John Kennedy é insegura, é sobre isso que eu estou falando. Ele até hoje se sente deslocado. Porra, eu estou no Brasil e não estou no Fluminense. Mas a escolha é dele. Foi bizonha, foi covarde, foi infantil.
mas é dele. Ele que viva com ela. Entendeu? Agora, não esperem vocês que o Anderson Barros vai para um programa de televisão, um programa de internet, um programa com audiência relevante, que ele chegue lá e... Não, é que nós tentamos o Nino, mas o Nino quer vir pro Fluminense. Não, cara. Não. Ele vai falar tudo lindo e maravilhoso. Ó, já conversamos com o Nino, o staff do Nino. Ele está tentando lá se desvencilhar dos elites para vir pro Palmeiras. Claro que ele vai vender o peixe dele, irmão. A verdade, a gente não sabe. Com todo o respeito que eu tenho ao Anderson Barros, para mim ele não está falando a verdade. E ele não está errado não, ele está trabalhando. Ele está vendendo o peixe dele. Está defendendo o interesse dele. Ele não está errado. Errado é a diretoria do Fluminense, se tiver aqui de bocó, se tiver de besta. Ah não, o Nino quer ir pro Palmeiras, olha lá, o Anderson Barros falou, então vamos desistir. É isso que eles querem. O interesse é esse. Vocês reparam na condição na negociação do Arias, que a imprensa paulista, bem fechada, bem organizada, todo dia, bem antes de fechar negócio, já ó, Arias se apresenta, Arias está chegando pro Palmeiras. Quantas vezes rolou isso? Quantas vezes? Não tinha nada acertado. Não, mas o Arias já está indicado com o Palmeiras, já está alinhado com o Palmeiras. Quantas vezes? Não tinha nada de negociação. Mas eles já puxavam a brasa para o Palmeiras. Aqui no Rio, nós não vamos ter isso. Porque a imprensa do Rio nos odeia. Porque a gente faz a parte mais forte da imprensa, que é uma minoria, mas é a mais forte da imprensa, chorar constantemente. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Vocês sabem, né? Qual é? É isso mesmo. É normal, é normal. É normal e eles sabem disso. Então isso cria um ódio neles enorme. Enorme. Então nós temos que estar esperto quanto a isso. Agora, Matheus Montenegro, Paulo Angione e principalmente o Ricardo Tenório e principalmente o Mário Bittencourt. Mário Bittencourt está um pouco sumido, apareceu no evento agora no Rio e tal, mas foi mais, ele apareceu para valorizar a sua gestão, que realmente foi muito boa, principalmente a níveis financeiros, nós crescemos muito e temos que ser muito gratos a ele por isso. Agora, irmão, eu não vejo o Mário envolvido. O Mário, com todo respeito ao Matheus Montenegro, mas quem passou a época como presidente na época do Nino foi o Mário Bittencourt. Eu não vejo o Mário envolvido nessa negociação e o Nino não vir para o Fluminense. Agora, se a diretoria tiver um pouco de discernimento e para evitar desgaste, ela tem que, é uma opinião minha, opinião de um bobo. Apostando na relação pessoal, ela consegue ter uma real noção do que está acontecendo. Se o Nino não vem, ela já tem que dar indício agora para não deixar estourar em cima da janela. Senão o desgaste com a diretoria vai ser muito grande. Agora, se o Nino vem, ela também não precisa falar nada. Até para não queimar as partes, para não ter problema. Mas ela pode se manter no caso até o final. O que não pode é se manter no caso até o final e acontecer o que aconteceu com o Arias. Entendeu? Sendo que com o Arias eu acho que a culpa não foi da diretoria. O Arias foi frouxo. Essa é a impressão que eu tenho. Estou nem dizendo que ele é um homem frouxo não, tá? Mas naquele momento da negociação ele foi frouxo. Ele caiu na pilha do Wolverhampton. Eu já falei para vocês aqui. O Wolverhampton falar para eles que não vai aceitar a proposta do Fluminense, só ele falar que quer ficar, cara. O Wolverhampton já tinha contratado um jogador pro lugar dele. Já estava pagando outro salário. Iria aceitar do Fluminense antes de acabar a janela, não tinha como. Mas, vida que segue, desabafo está feito. Eu quero saber a opinião de vocês. Ok? Eu não caio no papo do Anderson Barros. Para mim ele está jogando para a torcida, só que eu não sou torcida dele, irmão.
Até que me prove o contrário, eu confio na minha diretoria. Ok? Vamos aguardar para ver como é que vai desenrolar essa parada. Família, obrigado pelo carinho da atenção. Bom domingo para todos. Nunca se esqueçam. Tamo junto, Flusão. Lealdade tricolor sempre. E não esqueça de sair e deixar o like, hein? Até a próxima. A gente se vê por aí.